Meus amores, deixa eu falar algo para vocês. E se vocês tiverem dúvida, eu queria pedir para vocês, daqui a pouquinho, já fazerem perguntas sobre esta área de enfermidade. Pastora, a senhora disse que Jesus levou naquela cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que ele se enfermou por causa da quantidade de pecados do mundo inteiro que caiu sobre ele. Mas mesmo assim, o cristão está sujeito à enfermidade? Sim, porque ainda estamos nessa terra. Então, mas pelo que Cristo fez naquela cruz, a maioria tem vencido em o nome de Jesus. Eu costumo dizer que a não ser que seja a minha hora e a tua hora, né, queridos? Mas eu também descanso. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Quer dizer o quê com isso? Que eu não irei, nem você irá, enquanto não chegar a nossa hora. Agora, eu queria muito achar uma notícia que eu tenho já há muitos anos, que muitas das enfermidades que nós adquirimos, nós não precisaríamos adquirir. Como assim, pastor? Eu não entendi. É o lado emocional. Então, se eu puder te falar algo hoje, cuida da tua mente, cuida da tua alma. Como assim? Cuida do que você enxerga, do que você ouve, do que você fala, do que você pensa, do que você fica sabendo. Cuida das tuas emoções. Como que você encara os problemas? Porque aquilo que seus filhos passam é normal. Aquilo que o teu marido passa, que você passa nessa vida, filho, filha, é normal. Só que a forma que você encara pode te deixar enfermo ou não. É por isso que eu costumo ensinar para mim e para você. Vamos supor, aquela pessoa que ela ouve as coisas e tudo ela põe na cabeça. E tudo passa a ser problema dela. Por que não passa a ser problema de Jesus? Queria que você parasse e pensasse nisso. Eu já conheci muitos pais, nesses 40 anos, que viveram tanto a vida da família, que ficaram doentes. E quando eles morreram, os filhos se levantaram, voltaram a trabalhar, não passaram necessidade alguma, até prosperaram. Vocês estão me entendendo? O que eu quero dizer para mim e para você hoje? Eu não estou mandando aqui, não estou dizendo para ninguém parar de amar. Mas o que a Bíblia diz? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nunca mais, entendam? Nunca mais que a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não mais que a ti mesmo. E saber amar, gente. Porque se Deus vê o que Ele vê, meu Pai do céu, não quero nem pensar aqui, né? Ver o que Ele vê, ouvir o que Ele ouve, sentir o que Ele sente, saber o que Ele sabe, Ele continua Deus. Eu queria dizer isso para mim e para você, com amor. Eu conheci muita gente que guarda enfermidade porque guarda ódio no coração, porque guarda dor no coração, guarda mágoa, ressentimento. A senhora já passou por isso? Já. Você não está diante de Mulher Maravilha aqui. Só que eu quero passar para você que eu tive que trabalhar essas emoções dentro de mim. Porque se alguém te fez algo mal, o problema não é seu. O problema está com ele. Ai, pastora, mas eu amei, mas eu dei a minha vida, mas eu ensinei, mas eu cuidei, mas eu sustentei, mas eu alimentei, mas eu vesti, mas eu dei casa, mas eu dei tudo. Olha aqui. Em primeiro lugar, já está errado aí. Porque quando a gente dá alguma coisa para alguém,
a gente não pode esperar de volta. Guarde uma coisa que eu vou ensinar para mim, para você, com amor, com carinho. Se tem alguém que nunca vai te decepcionar nessa vida, é Deus. Enquanto você estiver nessa terra, você é um ser humano que vai decepcionar e que será decepcionado. Entenda isso, pelo amor de Deus. Os teus filhos vão te decepcionar. Os seus netinhos vão te decepcionar. Os amigos poderão te decepcionar. Quem você mais ajudou, por isso que os antigos, eles ensinam tão forte, tão poderoso isso para mim e para você. O que a mão direita fizer, presta atenção nisso, que a esquerda não fique sabendo. E é lógico que a gente aprende muito com isso. Com quem a gente se abre, para quem se abre a porta da sua casa, a quem você confia. Por que ficar contando o problema e a dor para todo mundo? Então presta muita atenção numa coisa, é comprovado. Eu conheci uma mulher, eu já até testemunhei isso para vocês, foi tão forte que eu passei com ela, que eu tenho outras e eu não consigo falar sem falar dela. Olha como foi forte na minha vida. Ver aquela mulher entrevada, sem andar direito, porque o marido a traiu. Aí depois ele veio a conhecer o Senhor Jesus. Ele se arrependeu de todos os pecados. Ele foi até ela, presta atenção nisso. É isso que precisa ser feito. Ele foi até ela, pediu perdão, mas ela nunca perdoou ele. E aquela mulher toda entrevada, toda amarrada, toda presa, toda pesada, gente. Ela era pesada. Sabe que uma pessoa pesada? Ela era pesada. Quando ela chegava, assim, parecia que entristecia a igreja. Entristecia quando ela ia para eu atendê-la. Eu olhava para ela e dizia, menina, você é tão bonita. Ela falou, pastora, ora para Jesus me curar. E eu orando para Jesus curar, e eu orando para Jesus curar, e Jesus nunca curava. Até que um dia eu olhei para ela e disse assim, Deus está dizendo que você precisa ficar livre de um peso. Ela já começou a chorar. Como quem diz, não quero. Não. Resultado, gente. Até que ela disse, confiou a mim o que tinha acontecido. E eu disse para ela, presta muita atenção. Eu sei que o que ele fez não foi certo. Eu sei que ele... Mas você tem que entender que quando uma pessoa te trai, acima de tudo, ele trai a Deus. Ele trai a si mesmo. Falei isso para ela, vocês entendem? Ele trai a si mesmo. E aí ele pediu perdão para ela. E ele não tinha ainda o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador de sua vida. É um outro lado de enfermidade que você carrega, irmãos. Quando você acusa alguém que te fez algo, quando ele não tinha a luz verdadeira que é Jesus. Por isso que a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para a minha meta, para o meu foco, para onde eu quero chegar. Por que ficar com a mente, com o coração no passado? Eu e você. Para quê? Não vai melhorar a minha vida, filho? Quando acontece alguma coisa de muito triste comigo e com você, sim, chore. Viva o teu luto. Já ensinei isso aqui. Mas vai chegar um momento que você tem que se levantar, deixando tudo isso para trás. Se puder enterrar e plantar a flor que você mais ama, vai ser bom demais da conta. Eu plantaria uma orquídea. Eu plantaria uma flor do deserto. Ou então eu plantaria uma doce margarida que sorriu para mim. Entendeu ou não? Então, gente, e outra coisa, pessoas que ficam falando o que aconteceu, falando o que aconteceu, é porque não foram curadas. Quando você é curado, guarde uma coisa que eu vou te dar um sinal, você não fala mais. Entendeu? Então, pastora, não perdoar traz enfermidade. Odiar alguém
Você pode até não ter mais amizade com essa pessoa. Eu digo assim, ó, vocês poderão até não estarem mais juntos. Mas respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, acabou. Entendeu? Eu acho que isso são coisas importantes. Boa educação, bom berço. Eu me lembro na Bíblia, gente, do apóstolo Paulo e Barnabé. Eles começaram o ministério juntos. Me lembro que o Barnabé foi lá, pegou o Paulo, levou o Paulo, apresentou para toda aquela comunidade, o ajudou a ser quem ele foi. Mas só que o apóstolo Paulo era um homem disciplinador, não sei se vocês sabem, foi um soldado. Ele não tinha meias palavras, então ele pagava um preço muito alto. E quem andasse com ele, no início, entendia uma coisa: se eu pago um preço, você também pague. Mas só que ninguém paga, ninguém é como você, ninguém é como eu. E aí o João Marcos, ele dá uma pisadinha na bola, para não falar uma pisadona, né? Ele dá uma grande pisada na bola no ministério, e aí o que o apóstolo Paulo fala? Não quero mais João Marcos. Foi um direito dele, não quero. Não desejo mal para ele, mas não quero ele no meu ministério. O Barnabé falou, não tem problema, daqui o João Marcos, eu vou cuidar dele, eu vou ensiná-lo, eu vou exortá-lo, eu vou discipliná-lo, eu vou trabalhar com ele. O Barnabé trabalhou tanto, mas tanto, que no final da vida do ministério do apóstolo Paulo, o João Marcos foi útil. Eu não sei se esse é o teu caso, de algumas pessoas que você já prejudicou. Se já prejudicou, vá até elas, arrependida verdadeiramente, confesse todo o pecado minuciosamente, porque tem que ser feito isso. A Bíblia diz, vá até o teu irmão, ainda leva uma testemunha. Se arrependa do pecado, confesse o pecado para ele, peça perdão para ele. Se puder, peça uma oração, peça a bênção dele, peça o esquecimento e vai seguir sua vida. Por que nós adquirimos tanta enfermidade? E às vezes também a gente fica doente, fica nervoso. Pastora, quando alguém me faz algum mal, quando eu passo por algum problema, a primeira coisa, eu sinto uma dor de cabeça muito forte, eu tenho dores de estômago, ataca o meu fígado. Então presta atenção, quer dizer o seguinte, você tem porta aberta, tem legalidade aí para a enfermidade. Não aceita isso não. Eu sei que no início dói, que a gente tem que saber trabalhar isso aqui. Deu para entender, gente? Eu sei porque eu passo por isso. Até agora, trabalhando com a internet, eu passo por isso. As pessoas não sabem o que eu passei, elas não sabem os meus votos, elas não sabem os meus sentimentos, elas não sabem o que eu já perdi. Por que não faço tal coisa mais? Por que não fico, sabe, no meio da grande galera? É um desejo meu, a solitude é algo que eu escolhi para mim. Eu quero trabalhar com Deus da forma que a hora que, entendeu? Eu tenho os meus pensamentos em Deus, os meus desejos, a gente está junto, está focado. Mas o ser humano, ele quer porque ele quer falar, ele quer agir, ele quer mandar, ele quer ditar ordens, ele quer pregar o evangelho, ele põe a mão no fogo por quem ele não conhece, porque ele nunca comeu nem 1 quilo de sal junto, como diz o meu pai. O ser humano, ele acredita em qualquer coisa, tudo que ele ouve é a verdade. Quando a Bíblia diz que se você não viu, se você não ouviu, você não pode acreditar, né? E a pastora vai brigar com essas crianças? Eu não vou brigar, não vou discutir, não vou responder. Por quê? Porque é desnecessário, porque não vale a pena. Mas também não quero ficar doente, não quero me machucar. Então você tem que se policiar, você tem que se conhecer em Deus. Você tem que andar muito com Deus, na presença de Deus, para você não cair mais nas amizades fake news, nas fake news da vida. Entendeu, filho e filha? É muito sério isso que eu estou te falando. Eu não posso me abrir mais que isso. Mas quem tem ouvidos pelo Espírito de Deus, ouça, entenda.
Não põe a tua mão no fogo por ninguém, não. Confia em Deus. E confia na sua capacidade de crer em Deus e de andar segundo Deus. Entenderam ou não? Entendeu? E não fica enfermo mais por problema de ninguém, não. Pastora, mas meu filho está com câncer. O que a Bíblia diz? Que enquanto não chegar a hora, ele não vai. Gente, o dia que chegar a minha hora e a tua, a gente vai, como é que se diz? A gente vai escorregar numa casquinha de banana, como dizia meu pai, e vai bater a cabeça no berço e vai. Bater a cabeça na quina e vai. Eu conheci pessoas que lidaram com câncer, estavam com câncer dentro delas 20 anos e não sentiam nada. O dia que souberam que estava com câncer, morreram. Você está me entendendo que a gente precisa conhecer Deus, se conhecer e saber trabalhar o nosso emocional para não adquirir mais enfermidades. Então, eu queria terminar falando do que Jesus fez. Quando ele começou o ministério dele, ele entrou na casa do apóstolo Pedro e eu conheci esse lugar. Lá em Cafarnaum tem esse lugar, pastor? Tem, mas é só assim as ruínas da casa de Pedro, né? Que eles têm um lugar lá, né? Que por muitos e muitos séculos é dito que ali foi a casa do apóstolo Pedro, de um pescador, e segundo a tradição foi ali, né? Mas eu conheci Cafarnaum, andei ali, eu conheci a sinagoga que foi construída por Jairo, né? Que a filha dele, né, foi ressuscitada por Jesus. E quando eu entrei assim quando eu me encostei assim no muro, que eu olhei para a casa da sogra de Pedro, eu me emocionei, eu não sei o porquê. Porque quando ele chega ali, ela estava uma febre, assim, acho que nem sei quanto é o máximo de febre, 39 graus, né, não sei. E uma infecção terrível e algo que eles não tinham mais o que fazer por ela. Ela estava de cama. E eu queria que você visse isso pela fé, como eu vi lá. Fechei meus olhos assim, e Jesus chega, o Pedro leva ele até o quarto para tocar em sua sogra. E Jesus levanta as mãos assim e toca ela. E quando ele tira a mão, ela não tem mais nada. E ela se levanta e vai fazer bolo, vai fazer pão, vai fazer café, vai fazer chá para Jesus. É essa fé que eu quero ter. É essa fé que ainda me emociona, que me levanta, que me renova, que me põe para cima, que me tira do baixo, que me eleva. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastor, ele nunca mudou, né? Ele não mudou, não, ele não muda. Quem muda sou eu, infelizmente. Quem muda talvez sejamos nós. Eu queria pedir a Deus hoje que Ele curasse a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. E que em nós não houvesse tanta mudança, tanta variação. Um dia eu sou, um dia eu não sou, um dia eu creio, outro dia eu não creio. Um dia eu oro, outro dia eu não oro. Um dia, outro dia. Não. Em qualquer situação. Sejamos desse Deus que nunca me deixou, que nunca te deixou. Que nunca se afastou de mim, que nunca se afastou de ti. Como Ele cuidou de nós nessa pandemia. Como Ele tem cuidado do Brasil. Vocês estão me entendendo? Alguém falou para mim, pastor, estamos às portas de um eclipse. Falei, estamos. A NASA disse que o meteoro foi desviado.
Estamos à porta aí de um eclipse, estamos às portas aí de ciclones, estamos já, né, vivendo tudo isso. Mas eu não estou olhando para o ciclone, eu não estou olhando para os terremotos, eu não estou olhando para o avanço das águas, eu não estou olhando, eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para o meu Deus, que um dia disse para mim, para você, para quem é dele: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Por isso que a gente precisa se fortalecer em Deus. Porque quando eu nasci, eu achei que eu teria o meu pai, ó. Com 11, 12 anos ele se foi. Sofri sim, morri não. Esse Deus entrou na minha vida e mostrou para mim que a vida continua. Até os nossos uma hora se vão. Mas guarde uma coisa que eu vou te dizer. Eu e você nunca estaremos sós. Ele estará comigo, Ele estará contigo. E eu posso dizer hoje que Emmanuel está aqui dentro de mim, de você. É um Deus bem presente. Por isso que eu estou te ensinando, quando vier o nervosismo, quando vier a ira, a raiva, entenda que é Satanás. Repreenda isso, repreenda a tua carne, crucifica a tua carne. Não aceite dor, tristeza, mágoa, ódio, ira, ressentimento, porque isso vai deixar um espírito de enfermidade, isso vai permitir, dar legalidade, dar entrada, presta atenção, num espírito de enfermidade em mim e em você. Não, em mim não. Diga, escreva aí, em mim também não. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus. Ore em línguas o tempo todo, adore, glorifique, continuemos na presença do Senhor. A palavra é essa.